Quarta-feira, dia 16 de novembro, ano 2022. Estamos caminhando já para o final do ano, né? Já estamos em ritmo de Copa do Mundo, que começa já no final de semana. E dali para frente é Copa do Mundo e Natal, né, Richard? Boa noite para você, o nosso convidado de hoje. Boa noite a todos. Como eu falo, a gente sempre se sente honrado, né? Por participar e poder passar informações realmente para os ouvintes dessa rádio, desse programa. Então a gente vai ser sempre claro, sempre objetivo e transparente com as informações a serem passadas, né? Com certeza, essa é a nossa intenção aqui, né, Richard? A gente sempre trazer a informação diferente de alguns veículos de comunicação que distorcem a realidade. A gente aqui vai trazer a realidade nua e crua, e os nossos ouvintes, aqui a gente não subestima os ouvintes, né? E, tem lugar que subestima telespectador, que subestima seguidor, que subestima ouvinte, que acha que as pessoas não têm capacidade de entendimento. Aqui não, aqui a gente coloca a informação, a gente traz os fatos, e você que está ouvindo a gente, você tira as suas próprias conclusões, né? Logicamente, vocês não precisam concordar com o que com as nossas opiniões, com o que a gente coloca aqui, mas isso aqui é pluralidade, né? Isso aqui é democracia. É você poder debater e aceitar a opinião dos outros. Não é eu digo, é isso, quem não quiser vai ter perfil cortado, quem não quiser vai pra cadeia. Ontem à noite começou um bochicho, começou aí uma história de que a Rússia teria enviado um míssil para a Polônia, né? E que aí a OTAN ia entrar, e aí ia começar a terceira guerra mundial. Aí eu fui apurar os fatos, eu fui ver o que realmente tinha acontecido. E quando eu fui me detalhar um pouco mais sobre os fatos, eu cheguei à conclusão de que realmente não era bem assim o negócio, né? Olha só, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, ele disse que a explosão que houve na Polônia deve ter sido causada por um míssil de defesa aérea da Ucrânia. Porém, de acordo com a aliança, a Rússia é responsável porque iniciou a guerra. O míssil inicialmente levantou o alarme global de que a guerra na Ucrânia poderia se espalhar pelos países vizinhos. O artefato caiu em uma instalação de grãos polonesa e matou 2 pessoas. A notícia de que provavelmente não foi disparado pela Rússia ajudou a aliviar a pressão, mas não isentou Moscou da culpa, disse Stoltenberg a repórteres após a reunião de emergência dos embaixadores da OTAN. Stoltenberg disse também que o incidente provou os riscos da guerra ucraniana, mas não mudou a avaliação da aliança militar sobre a ameaça. Por que a gente está falando sobre isso, Richard? Porque só para a gente mostrar aqui para os nossos ouvintes a situação, né? A Ucrânia, ela não faz parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. São os países da Europa que fazem parte da OTAN, né? Como ela não faz parte da OTAN, esses países eles não podem interferir numa guerra, né, de um país que não faça parte desse tratado. E a Ucrânia não faz parte. Então, o presidente de lá, o Zelensky, tentou de todas as formas colocar a Ucrânia na OTAN, eles não aceitaram. Aí houve uma represália por parte do Putin, que se eles colocassem a Ucrânia na OTAN, ele poderia retalhar os países que fazem. Aí virou um escarcéu. Bom, no final das contas, ontem aconteceu isso, e esse míssil de fabricação russa, ele caiu ali na divisa da Ucrânia com a Polônia. E aí todo mundo, foi a Rússia que mandou, a Rússia tá bombardeando a Polônia, e aí foi descoberto que realmente o míssil ele foi produzido na Rússia, mas era um míssil de defesa, era um míssil antiaéreo de defesa da Ucrânia. Então você vê que
as narrativas, elas sempre são... são sempre pendentes para um lado, né? A sua verdade é a minha verdade, mas qual que é a verdade? Qual que é a fonte, né? Não é? Acho que diante desses conflitos, a gente sabe que sofre não é só a Ucrânia ou a Rússia, mas a gente vê que quando entrou esse conflito, ele mexeu na parte global. Mexeu na economia, mexeu no dólar, mexeu nas negociações, no agronegócio. Então a gente sentiu aí em 2021 todo esse cenário, vindo esse cenário 2022, e a gente está sentindo todo o peso agora, né? Quando você vai hoje no mercado, você sente o peso do custo de tudo isso daí. Não só da pandemia, como da guerra, como agora da política, esses conflitos de interesses próprios. E o vice-presidente Alckmin, né, o Geraldo Alckmin, ele realizou nessa quarta-feira, na sede do Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, uma coletiva de imprensa para anunciar os novos nomes dos integrantes da transição do governo. Entre os presentes estavam o presidente do Partido dos Trabalhadores, a presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal reeleita Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Aloysio Mercadante, e ao todo o ex-tucano e coordenador da equipe de alteração governamental já realizou mais de 100 indicações de personalidades políticas e técnicas para integrar os trabalhos de passagem de gestão para o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Esse número, no início, era de 50 pessoas. Agora já são 100 pessoas e vem mais por aí. Em sua fala, Alckmin também lamentou a morte da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, que havia sido anunciada na última segunda-feira, recentemente como integrante da equipe de transição. Ela faria parte, né, do governo dessa equipe de transição. Agora, olha só, a gente tem aqui alguns nomes que são, no mínimo, eu não sei se é para rir ou se é para chorar. Manuela de Ávila, pelo amor de Deus. Manuela Dávila, olha só. André Janones. O André Janones. Marcelo Freixo. Nossa. Omar Aziz. Ó, esse cara aqui foi o cara que quis conduzir lá a CPI do Covid aqui. Marina Silva. Meu Deus do céu. Não, pessoal, o outro lá, o saltitante lá, o senador saltitante, também tá aqui na lista. E a gente vê o Richard. Randolph Rodrigues. É ele mesmo, é o próprio. O cara que faz escândalo. Próprio. Não, mas eu tô observando aqui que o Alckmin, na entrevista, na coletiva, ele falou que o governo do Lula não vai ser gastador. Não. Mas ele já deixou claro aqui: é preciso garantir a rede de proteção social. Ele já quer entrar no dia 15 de dezembro, já com o pedido para passar o teto de 180 bilhões a mais. Se o orçamento é X, ele quer passar quase 200 bilhões. Só que isso, para ser aprovado agora pelo Senado e entrar em 2023, tem que entrar agora no Senado. Sim. Né? Então o Senado tem que aprovar os 200 bilhões a mais que ele quer estourar dos cofres. Gente, mas assim, olha... Só que tem uma vantagem, outra coisa que eu estava observando. O Lula falou que vai ser bom, que ele vai aumentar o Bolsa Família. De R$150 ele vai aumentar para 600, mas para ele poder aumentar para R$600, ele vai ter que fazer o corte no projeto no Auxílio Brasil. Então não vai existir mais o Auxílio Brasil para poder aumentar o Bolsa Família de 150 para R$600. É o chamado, como se diz popularmente, você desveste um santo para vestir o outro, isso, né? para tirar o teu nome do projeto e o projeto exatamente. Nome. Olha, eu aumentei de 150 para 600 e o porém de aquele lá que existia não mais. Existe mais. Ou seja, dá na mesma. Dá na mesma, exatamente. Né? Então assim, a gente vai acompanhando, vai vendo tem muita coisa para rolar, né? Muita coisa para acontecer. Ainda essa política está instável, né? Bastante. O partido do presidente entrou já com um pedido sobre
vai pedir o cancelamento dessas eleições, Sim, sim. né? A gente sabe que essa cúpula Alexandre de Moraes aí tem muito ainda que se explicar. Se acompanhar os ministros passeando, para mim é um passeio. Eles nos Estados Unidos e o povo lá, o povo tem língua, tem voz, né? Para falar tudo que tem Não, e você vontade. vê, o Richard, como chega a ser muito curioso isso, né? No próprio país da gente, a gente não pode fazer aquilo que lá fora a gente consegue fazer. Verdade. Ou seja, quando que aqui no Brasil o povo poderia chegar próximo do Alexandre de Moraes, dos outros juízes lá e entrevistar? Eles não chegam perto, eles não permitem que a população chegue próxima a eles. Lá nos Estados Unidos, algumas pessoas conseguiram, inclusive teve virou meme, né? Barroso falou o Barrosinho, perdeu Mané. Bastante, chegou com, não falou besteira nenhuma, questionou ele. E por que ele usou esse perdeu Mané? Qual que foi a intenção? Então, Perdeu o quê? Quem perdeu, né? Quem perdeu e quem ganhou É o seguinte, com isso? você perdeu. O seu time perdeu, Mané. Nós ganhamos. Então, para bom entendedor, basta uma palavra. É claro, é lógico. Então, a postura dele, a posição dele, a gente já entende a parcialidade que eles têm. E outra, né, o Richard, quem fala isso, perdeu, Mané, perdeu, é ladrão. É ladrão que fala isso quando ele vai roubar um celular de você, quando ele vai roubar uma carteira sua, quando ele vai roubar uma bicicleta, uma moto sua. Ele fala, perdeu, Mané, perdeu. Um juiz não vou nem dizer juiz. Perdeu, Mané, um não ministro. amola. Pô, pelo amor de Deus, né? E nessa quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, olha só, o Alexandre de Moraes, lógico, parece que só tem ele no Supremo, né? Ele encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido para afastar, atenção, olha só, para afastar o general Paulo Sérgio Nogueira do cargo de ministro da Defesa. Ele não contente em derrubar as redes sociais dos deputados mais votados do Brasil, né, e de outras pessoas que não são nem políticos. Tem gente que teve suas redes sociais derrubadas aí sem motivo nenhum. As redes sociais deles, eu acredito que vai voltar talvez depois do dia 15. Então ele está segurando o máximo, porque essas pessoas são pessoas influentes. Sim. Que têm uma posição e têm grandes seguidores. Então, assim, ele pedindo esse afastamento do ministro, ele tem medo que o ministro, ele fala que o ministro está incitando as pessoas a ficar na rua fazendo o que estão fazendo. As pessoas não querem, mas a fala dele dá o contexto, tem uma falácia que fala assim, pessoal, vamos fazer isso daí. Então ele argumenta, o Alexandre de Moraes, que tem medo de ter uma ruptura entre eles. Então, para que isso não aconteça, ele prefere o afastamento. Mas a gente sabe que é busca dos próprios interesses, lógico. A ruptura o Alexandre já fez há muito tempo, Richard. Ele já provou, porque assim... Muito tempo. Uma coisa que eu estava vendo a Carla Zambelli falando, isso daí pode dar cadeia, né? Uhum. E é preocupante para o Alexandre de Moraes, porque tudo que ele tá... Agora ele precisa desbravar com todas as forças dele para vencer, porque provando tudo isso, sobra para ele também.